Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar em pé. Fico muito agitado de ficar sentado. Não parlarei italiano. Eu falo solo português e hebraico. Antes de começar, eu acho importante a gente fazer alguns agradecimentos. Gostaria de agradecer a MDD, em nome do ministro Caputo Bastos, pela realização desse evento, pelo convite. Eu me senti realmente feliz e realizado. A gente trabalha, estuda, perde noites de sono, deixa às vezes a convivência com a família para poder participar de momentos como esse. Agradeço ao professor Vicente. Para mim é uma honra muito grande, depois de tantos anos, 15 anos. O professor Vicente está a mesma coisa, o cabelo um pouquinho mais grisalho, mas está rico, está parecendo novela da Globo, que eles passam 15 anos na novela e depois só põe o cabelo um pouquinho mais grisalho, mas o ator é o mesmo. Foi meu professor na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Para mim é realmente gratificante estar aqui na presença dele, o evento que ele foi homenageado e ajudou a organizar. É um ponto alto, realmente, agradeço muito. Agradeço a professora Amina, que me ajudou muito com os slides, especialmente para passar para o italiano alguma coisinha, para facilitar para vocês, porque eu não falo italiano. Eu achei que seria legal poder colocar alguma coisinha em italiano também, para vocês poderem acompanhar o que está escrito. Gostaria também de parabenizar publicamente, até porque eu acho que foi uma das melhores coisas que a gente que opera o direito leu e ouviu nos últimos tempos, que nos dá uma esperança de que a gente possa ter algo diferente no futuro, que foi a entrevista do ministro Ives Gandra para o jornal o Globo, que foi espetacular, deu a gente realmente uma esperança, uma expectativa de que a Justiça do Trabalho conheça a legislação, a CLT, que é uma boa legislação, mas com os olhos do futuro, com os olhos de 2016 e não com os olhos dos anos 30. Né? Para a gente realmente foi alentador e dá para a gente o conforto de imaginar um mundo melhor, um caminho melhor daqui para frente. Eu agradeço mesmo, acho que em meu nome, em nome de quase todos que operam o direito do trabalho. Pois bem, vamos tratar aí a solidariedade. E é bem legal, assim, eu acho também que o momento é muito oportuno para a gente até publicamente poder falar ou citar, até para todos saibam e tenham conhecimento, uma pessoa que todo brasileiro hoje, eu tenho certeza, vê com bastante desconfiança, que faz o povo brasileiro um povo mais infeliz, que fez do povo brasileiro um povo pior, que é Paulo Rossi. Em 1982, eu tenho absoluta certeza que Paulo Rossi fez todo brasileiro chorar, né? Eu era povo ainda, mas já era nascido, e aquela seleção esplêndida de Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho, Júnior, Sócrates, Falcão, Zico, Paulo Isidoro, Éder e Serginho, é isso? Acertei? Fez aquela seleção esplêndida, espetacular, sucumbir a uma seleção valente, a seleção italiana foi valente e realmente ganhou na bola. E Paulo Rossi talvez seja o maior vilão da história do futebol brasileiro. Né? Isso aí a gente deve a vocês, italianos. E ainda bem que a Itália acabou se sagrando campeão do mundo naquele ano, porque não seria justo que o título ficasse em outras mãos. Afinal de contas, eu acredito que das seleções que não ganharam a Copa do Mundo, a gente tem duas que são lembradas. A Laranja Mecânica, de 74, e a Seleção Brasileira, de 82. Costumo falar também que nós, brasileiros, temos muito dos italianos. Né? Eu falo que a gente se aproxima muito mais de termos de cultura, de jeito de ser, dos italianos do que dos portugueses. E aí uma homenagem que eu gostaria de prestar até ao povo italiano, para uma personalidade italiana que me marcou muito na juventude, mas muito mesmo. Cicciolina.
Esteve muito presente nas minhas memórias, nos meus sonhos, dos meus devaneios, durante a minha juventude. Italiano d'adozione, ungherese. É húngara. Ah, ela é húngara? Sì, è. Bom, mas pra gente é italiano. Agora é italiano. Anche per noi. Foi deputado na Itália, inclusive. Né? Então, é italiano. Alguns vídeos educativos, Telecurso 2000, que ela produziu, foram muito importantes para a nossa formação. Bom, brincadeira à parte. Vamos seguir? Bom, o futebol é hoje, sem sombra de dúvidas, o que a gente tem de mais importante em termos de esporte, né? É até interessante que a gente participa dos eventos de direito esportivo, a gente estuda direito esportivo, e a gente sempre fala de futebol. O direito esportivo não é só futebol, mas o futebol é tão importante e tem tanta relevância que a gente acaba sempre caindo para o lado do futebol. E quando a gente fala em contribuição de solidariedade, a gente necessariamente fala do futebol, que é hoje o esporte em que as transferências de atletas são mais comuns e mais corriqueiras pelo mundo afora. Babê. Eu estou prejudicando aí a tradução, hein? A tradução de Babê, eu fiquei pensando. E para que o futebol continue sendo essa potência desportiva que é nos dias de hoje, a gente precisa das grandes estrelas, a gente precisa dos grandes craques. E os grandes craques, eles nascem da formação. Então é muito importante, aliás, é imprescindível que exista um investimento em formação e que exista um estímulo na formação dos novos craques. O que seria do futebol sem o Messi, sem o Cristiano Ronaldo, sem o Totti, sem o Neymar? Não seria nada. Os atletas de futebol hoje deixaram de ser meros atletas e se tornaram estrelas internacionais, estrelas pop. Né? O Neymar, quando ele fala para os brasileiros, ou um reflexo do Brasil, quando o Neymar posta na internet, no Twitter, no Facebook, rede social, uma imagem com uma roupa X, uma roupa Y, ou faz uma dancinha diferente no jogo, aquilo imediatamente se torna moda no mundo inteiro. E no Brasil vem como uma avalanche. E a gente precisa desses grandes atletas para que o esporte, futebol, continue sendo o maior esporte do mundo. O esporte de maior visibilidade do mundo. E essa formação passa necessariamente por um estímulo à formação. Bom, eu fiz questão aqui de destacar 5 grandes craques brasileiros. Eu acredito que desses 4 aí a gente tem, desses 5 a gente tem 4 entre os maiores de todos os tempos. Né? Pelé dispensa comentários, o maior atleta de todos os tempos. Tenta se comparar Pelé com Maradona. Maradona para mim não é nem o quinto. Nem na Argentina foi o melhor, de Stefano para mim foi mais jogador que Maradona. O Messi, talvez, na hora que ganhar uma Copa do Mundo, se ganhar, tomara que não ganhe, talvez fique melhor que Maradona, seja maior que Maradona. Romário, o rei da pequena área. Acho que nenhum jogador soube lidar com a bola para marcar gols dentro da área como o Romário. Ronaldo Fenômeno, para mim, o melhor jogador que eu vi jogar. Ronaldinho Gaúcho, que é o maior jogador do Clube Atlético Mineiro, que é o meu time de coração, campeão da Libertadores de 2013, e virtual campeão da Libertadores, que é como se fosse a nossa Champions League, mas sul-americana, e virtual campeão da Libertadores desse ano, de 2016. Galo, vamos ganhar o Mundial de Clubes do Barcelona no final do ano, vocês podem notar isso aí. Eraso vai parar o Messi. Inclusive foi aniversário do Ronaldinho Gaúcho ontem. É o maior jogador que vestiu a camisa do Atlético, por isso que ele está ali com a camisa do Atlético. O Atlético é muito maior do que a seleção brasileira, por isso que eu fiz questão de colocar ali o Ronaldinho Gaúcho. E o Neymar, que é o nosso grande craque do momento. Eu parto do Neymar para uma reflexão. Para a gente que é do Brasil, e para vocês que são italianos também, ou que têm outra nacionalidade. Há quanto tempo não temos um grande craque jovem do Brasil despontando no mundo? A gente já teve numa mesma seleção Romário, Bebeto, Careca, Miller e Renato Gaúcho. Foram 5 convocados para o ataque da Copa de 90 aqui na Itália. Hoje, quem a gente tem que desponta no mundo? Será mera coincidência? Será que o futebol brasileiro como esporte perdeu força? Ou será reflexo de uma normativa e de uma legislação que desestimula a formação de jovens atletas no Brasil? Responderemos essa reflexão no final
do debate. Então, aqui no Brasil, gente, o aspecto, a importância da formação, ele é importante sim para formar os nossos ídolos e para manter o Brasil como o maior campeão de todos os tempos do futebol. Ainda somos. Ganhamos 5 Copas do Mundo. Agora, além disso, o Brasil é um país com desigualdades sociais absurdas. A realidade brasileira talvez não se aplique a nenhum país da Europa. E olha que eu não menciono tão somente os países da zona do euro. Os países do leste europeu, os países europeus que têm uma economia mais frágil. Eu acredito que em termos de desigualdade social, poucos países no mundo sejam como o Brasil. E é justamente aí que entra o futebol. A FIFA tem nos seus estatutos a missão de utilizar o futebol esporte sob também o seu aspecto social e de integração do mundo. Tanto é que o João Avelange, nos anos 70, teve como uma das suas referências, um dos seus compromissos, levar o futebol à África, levar o futebol à Ásia. Porque só o futebol tem esse alcance. O futebol hoje é uma linguagem universal. Onde se vai no mundo e se quer jogar futebol, você consegue lá meia dúzia de colegas, meia dúzia de amigos, faz amizades em razão do futebol. E no Brasil, esse papel social da formação dos grandes clubes, ele é indispensável, não só para a formação de atletas, mas também para o aspecto social de recuperação de jovens no Brasil. Infelizmente, ainda temos no Brasil, essas imagens são do Brasil, o triste e repugnante trabalho infantil. Ainda temos no Brasil, infelizmente, o repugnante e triste trabalho em condições análogas à escravidão. Por mais que tenhamos a fiscalização do Ministério do Trabalho combativa, o Ministério Público do Trabalho combativo, uma Justiça do Trabalho combativa, o nosso país é muito grande. Quando você sai de Porto Alegre e se chega em Manaus, conhecemos muitos Brasis. Talvez em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, que são províncias, estados mais ricos do Brasil, não tenhamos essa realidade tão frequente. Mas no Nordeste e no Norte, infelizmente, ainda temos. E aí o futebol pode atuar de maneira importante e incisiva também sob o aspecto social. Um estudo de 2004, não é tão recente assim, sobre o trabalho infantil no Brasil, aponta que temos cerca de 5,5 milhões de crianças no Brasil em condição de trabalho infantil. 5,5 milhões. A população da Itália, qual é a população da Itália? 60 milhões. Ou seja, 10% da população italiana temos no Brasil de crianças trabalhando ilegalmente, indevidamente. Aqui a gente tem só uma estatística, Geografia do Trabalho Infantil do Brasil, isso em 2013, já é mais recente, né? Para quem não conhece o Brasil é uma federação composta de 26 estados e um distrito federal. O Brasil tem uma região centro-sul bem desenvolvida, mas tem uma região norte e nordeste pouco desenvolvida. Então, à medida que eu saio daqui, Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, é o nosso estado mais ao sul, e vamos caminhando aqui, passando pelo Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, já no Norte, aqui no Pará, Manaus, Rio Branco, no Acre, vamos conhecendo outras realidades. E o atleta que vem para o Sul, onde temos a concentração das principais equipes de futebol do Brasil, Grêmio e Inter no Sul, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos no estado de São Paulo, Atlético e América Mineiro no estado de Minas Gerais, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco no estado do Rio de Janeiro. Por que não? O Goiás, que tem uma equipe, não estou puxando o saco do bolso, não estou um pouco também, mas não só isso. O Goiás tem uma base, um centro de treinamento de extrema qualidade no estado de Goiás. É como um oásis realmente no Cerrado. Quando a gente fala destes clubes, vemos um potencial aí em 12, 13 clubes de não só formar grandes atletas, mas também formar grandes cidadãos. De pessoas que, oriundas das camadas mais pobres do norte e nordeste do Brasil,
que não teriam a oportunidade, a possibilidade de estudar, de ter boas condições de saúde, de educação no norte do Brasil. E que vem para o Centro-Sul para jogar futebol, para buscar uma vida melhor para ele e para a sua família. O Bosco me dizia, vou citá-lo novamente, que a cada 100 atletas que entram no Goiás, um vinga, um atleta de alto nível. Mas eu tenho certeza que o Goiás, naqueles outros 99, já cumpriu o seu papel, porque deu a eles educação, porque deu a eles alimentação, porque deu a eles moradia e os retirou de condições extremamente precárias de vida no norte e nordeste do Brasil e também no interior de Minas Gerais, acredito que no interior de Goiás também tenhamos comunidades mais pobres e que aquelas crianças estejam mais suscetíveis ao trabalho infantil, não por maldade, mas por necessidade. A Luciana, que está aqui, e que vai ler a nossa carta de Roma, ela comentava de jovens refugiados que estão no Rio de Janeiro, que enviam para suas famílias na Síria $200 por mês, para eles comerem como se fosse uma fortuna. E isso acontece no Brasil também. De jovens que recebem uma bolsa e mandam um salário mínimo. Gente, um salário mínimo no Brasil são R$880, 200 euros. E que mandam para suas famílias algo como em torno de 100, 50 euros no norte e nordeste. Estou falando alto? 5 minutos já? Caramba, eu nem comecei. Tem gente que vai perder o avião aí hoje. Vedo che è appassionato, però. Ele falou que tem mais 50 minutos. Não, sim, são 50. 50 dá, eu acho que dá. Vou correr. E essas crianças do Brasil mandam 50 euros para suas famílias no norte e nordeste. E são 50 euros que realmente salvam a vida deles. Ao invés de estarem lá no triste e lamentável trabalho infantil. Então esse aspecto é muito importante. Bom, como é que funciona a solidariedade na FIFA? Então, gente, eu preciso fazer essa parte para a gente perceber, quando a gente fala em mecanismo de solidariedade, a gente se preocupa muito no dinheiro que o clube vai arrecadar. Mas o papel do clube vai muito além do dinheiro que ele arrecada. Ele acaba, por ser estimulado a buscar novos craques, por ser estimulado a fazer novas transações e trazer dinheiro para os caixas do clube. Ele forma novos atletas e também forma novos cidadãos. A FIFA criou um mecanismo de solidariedade, ele está previsto lá no regular, artigo 21, e tem por objetivo indenizar os clubes em razão dos atletas que ele forma. Para a FIFA, a contribuição de solidariedade começa aos 12 anos e vai até os 23. No Brasil, começa aos 14. Aí é importante que se diga que a Constituição Brasileira, seu artigo 7º, menciona a impossibilidade do trabalho, ainda que como aprendiz, antes dos 14 anos. Porém, mais uma reflexão. Um atleta que sai de Manaus, lá no norte do Brasil, e vem para o Vasco, aos 11 anos de idade, para tentar o sucesso no futebol, e é colocado num alojamento, e tem estudo, e tem recurso para visitar a família 5 vezes por ano. Será que este jovem, ainda que participe de uma competição de alto rendimento, na categoria dele, será que é correto eu dizer que esse jovem está trabalhando? Será que eu tenho ali os requisitos do artigo 3º da CLT? Eu não tenho ali, ao invés de um jovem trabalhando, um jovem em formação. Um jovem que está recebendo condições de trabalho, ou melhor, de aprendizado e de formação, que ele não teria em outras circunstâncias. O que a gente precisa é repensar, e aí eu falo do ponto de vista da necessidade brasileira, a gente precisa repensar a abordagem que damos para o jovem em formação. E retirá-lo da seara trabalhista para inseri-lo na seara de formação, de aprendizado. A nossa legislação, a Lei Pelé, que é a Lei Geral do Desporto, ainda não ajuda. Mas estamos em processo de criação de uma nova Lei Geral do Desporto
E talvez seja este o momento. Para termos jovens. Na minha época, não parece que eu joguei futebol, eu jogava com... tinha dente de leite, fraldinha, mirim, pré-mirim, júnior, enfim. Infanto juvenil. Tinha uma série de categorias que nos 5 anos de idade, a bola muito maior do que a perna da gente, a gente chutava a bola quase com o joelho, mas a gente estava ali formando. O esporte tem um papel que vai muito além do profissionalismo. Os Estados Unidos, por exemplo, eu gosto muito de contar esse caso, ele utilizou o esporte, no caso deles o basquete, para acabar com a violência em determinadas regiões dos Estados Unidos, com o chamado basquete da meia-noite. Gustavo, o que é o tal do basquete da meia-noite? Em determinadas áreas degradadas de grandes metrópoles, o Instituto de Assistência Social daquele município reunia os jovens que iam nas ruas durante a noite, pelos delitos e com drogas, formavam equipes por rua, por região, por bairro, e colocavam essas equipes para, a partir da meia-noite, participar de competições de basquete. E quando aqueles jovens de até 21 anos estavam jogando basquete, eles estavam alijados do convívio com a criminalidade e do consumo de drogas. E ao acabar as partidas, eles voltavam para casa, eles iam dormir. Além disso, fisiologicamente, o esporte é capaz de produzir hormônios que trazem um prazer, uma euforia semelhante. Porque muitos jovens se entregam a drogas porque não têm estrutura familiar e se sentem tristes e querem um momento de euforia. E a rivalidade e a endorfina produzidas pelo desporto auxiliaram esses jovens a ter uma nova vida, a ter uma vida mais saudável e uma vida longe da criminalidade e longe das drogas. Percebam o papel que o mecanismo de solidariedade tem, não só na formação do atleta profissional que vai virar o Neymar, mas na formação do cidadão. Esse valor varia de acordo com o período que o clube tem um atleta na sua formação. Então, lá na FIFA, começa aos 12 anos. Dos 12 aos 13, 0,25%. E depois 0,5% até os 23 anos, chegando a um total de 5%. Então, o atleta ficou aos 12 anos num clube, aos 13 foi para o outro, cada um recebe 0,25%. O clube do Hulk, que hoje está no Porto, Zenit. O time do Hulk, lá no Brasil ele é conhecido pela bunda dele, né? Pelo tamanho da bunda dele. Na minha época a gente conhecia a Carla Pérez pelo tamanho da bunda. Agora nessa época é o Hulk. Tá bom. O clube do Hulk, lá no Nordeste, vive até hoje com os dinheiros da solidariedade das transferências do Hulk. E é capaz de viver para sempre com o dinheiro da solidariedade das transferências do Hulk. Um atleta. A responsabilidade pelo pagamento da contribuição de solidariedade é do novo clube. Então, o clube que o jogador se transfere, que recebe o jogador, tem a obrigação de pagar. Bom, se não houver esse pagamento, uma transferência internacional, então o atleta sai daqui da Itália, vai para o Brasil, ou do Brasil, mais fácil vir do Brasil para a Itália, né? Do Brasil vem para a Itália, existe um valor referente à solidariedade a ser pago, e o clube italiano não paga, ele recebeu o atleta, ele tem que pagar. O clube brasileiro acionará este atleta na FIFA. Hoje faz pelo TMS, né? Na Câmara de Resolução de Disputas da FIFA. O Cravo não está aqui, o Cravo é fera nisso. Cadê? O Cravo é bom nisso. Precisamos fazer uma matéria na Placar excelente e muito ilustrativa. Esse Placar é uma grande revista de futebol, hoje é de esportes, né? Que a gente tem no Brasil. E o Daniel está na capa dessa matéria. Caso esse clube não solicite o valor o pagamento do valor, a Associação Nacional do Clube, o atleta esteja inscrito, depois de 18 meses pode requisitar para si o valor. Então esse time lá do Hulk, o primeiro, que começou a jogar com 14 anos, não solicitou à FIFA em 18 meses o pagamento, a associação que transferiu recebe esse dinheiro no lugar do clube que o formou lá no interior do Brasil. Essas regras da FIFA valem somente para as transferências internacionais. Porque no Brasil temos a Lei Pelé, que é a Lei Geral do Desporto, que tem o nome do Pelé, porque o Pelé na época era ministro extraordinário dos esportes. Essa nossa nova Lei Geral do Desporto, ela traz uma regulamentação muito parecida com a FIFA, logo nas diferenças podem encerrar. Ela vale, primeiro, para as transferências internas. Então, transferência internacional, eu aplico regra FIFA. Transferência interna, eu aplico
Lei Pelé. Interna, falo de Brasil. A principal diferença é que, ao contrário da FIFA, lá se começa aos 14 anos e se vai até os 17 anos, recebendo 5% por ano de... Perdão, 0,5%, 5% é o total. 0,5% por ano de formação. Então a gente tem essa principal diferença com relação à FIFA, a idade. A responsabilidade de pagamento é pelo próprio clube comprador, quer dizer, aquele que o atleta chega, e caso, porém, o próprio jogador pode pagar o valor da cláusula penal. E se ele pagar o valor da cláusula penal para rescindir o seu contrato e se tornar livre, aí o próprio jogador tem que pagar. Então, regra, quem recebe paga. Se o jogador paga a cláusula penal para rescindir e ficar livre, ele paga. A Constituição brasileira ela fala do trabalho dos 14 anos, reitero, temos que refletir a questão do trabalho. Formação de atleta com 10, 11, 12, 13 anos, é trabalho? Temos que repensar. Para mim não é, eu penso que não seja. Mais do que estimular a formação de futuros craques, a gente tem que pensar nesse aspecto social. Pois bem, só para a gente fechar a reflexão. Não formamos mais atletas como já formamos o Neymar. Por quê? Porque a nossa legislação, a Lei de 98, os nossos grandes atletas são formados antes de 98, desestimula a formação de novos craques. Porque os grandes clubes de futebol não se interessam em investir em atletas menores de 14 anos que não têm a segurança de que receberão algo pela formação. Uma vez que na formação interna começa a partir dos 14 anos, na externa começa a partir dos 12, mas no Brasil não se consegue o passaporte antes dos 14 anos. Então os clubes brasileiros perdem nas transferências internacionais 2 anos de formação. 2 anos de formação. Ato contínuo, pensando sobre o aspecto social, os clubes podem auxiliar de maneira paraestatal o governo brasileiro, a sociedade brasileira na recuperação dos jovens, devendo se preocupar não só com a sua formação intelectual, educacional, de saúde, de alimentação, mas também com o seu pós-formação. Ou colocando-os em competições amadoras, ou viabilizando o acesso destes egressos que não vingaram no alto rendimento, viabilizando o acesso deles ao mundo real, ao mundo pós-futebol. Desculpa ter extrapolado o tempo, muito boa tarde e muito obrigado.